Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades aí que eu deixei para vocês, né? Referente à semana do dia 20 ao dia 24 do 7, tá? São questões aí que estão falando, né, sobre o Estado moderno, né, a formação do Estado moderno e o mercantilismo, né, que era uma das características desses estados aí modernos. Então, deixei para vocês aí 5 atividades e nós vamos fazer a correção delas aí agora, tá? Depois eu vou deixar para vocês o gabarito para vocês estarem conferindo direitinho, né? Se as respostas de vocês estão, né, semelhantes, estão com o mesmo sentido ali, né? E para vocês estarem fazendo aí todas as correções necessárias. Então vamos lá, questão número 1, né? Perguntei aqui quais eram os interesses da burguesia ao apoiar a centralização de poder nas mãos dos reis, né? Então a burguesia ela tinha um interesse muito grande em apoiar essa centralização de poder aí nas mãos dos reis, porque com isso ela pretendia, né, diminuir os impostos pagos, né, pelas transações comerciais dentro, né, de vários feudos, né, porque a cada feudo que passava uma mercadoria ali, elas tinham que pagar uma taxa para o senhor feudal. Isso fazia com que os produtos se tornassem, né, muito caros, né, os custos ficassem muito onerosos para a comercialização, né, desses produtos, dificultando então o seu trabalho, né, a sua fonte de renda. Então, um tributo único, né, dentro do território ali facilitaria essas transações comerciais. Mas essa também não era o único objetivo, né? Eles pretendiam também que o rei, né, estabelecesse uma moeda nacional, né? Então dessa forma também facilitasse as transações comerciais e que também pudessem ocupar cargos oficiais, né? O que de fato aconteceu, né? Muitos burgueses começaram a ocupar, né, postos ali administrativos dentro do Estado. E esses postos antes eram reservados somente à nobreza, né? Então, a burguesia via aí, né, num interesse, né, de apoiar essa centralização dos poderes nas mãos dos reis, porque isso iria beneficiar, né, principalmente na sua principal fonte de renda, que era o comércio. Questão número 2. Explique o que foi o mercantilismo. Bom, o mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas, tá? No qual a maior parte, né, dos estados modernos adotou. Tá? Dentre esse conjunto de práticas, né, econômicas, nós tínhamos o pacto colonial, nós tínhamos o metalismo, nós tínhamos a balança comercial favorável e nós tínhamos o protecionismo. Eram todas práticas econômicas, tá? No qual o rei gerenciava essas práticas econômicas, então a economia estava nas mãos dos reis, tá? Então o mercantilismo é um mecanismo de atuação, né, na parte econômica dos reis, né, naquela forma de governo absolutista. Então, vejam bem, a formação do Estado, né, moderno, ela tem algumas características que a gente vai ver aqui na questão número 5. Tá? E a forma de governo que a maior parte dos monarcas, né, adotou nesse Estado moderno foi o absolutismo, tá? Que o rei concentrava todos os poderes em suas mãos, inclusive poderes econômicos, né, de decidir sobre a economia, né, do seu Estado. E esse poder econômico aí estava marcado aí nessas práticas mercantilistas, tá? Então, o mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas adotadas, né, pelos monarcas aí desses estados modernos. Questão número 3. Por que era importante os reis manterem uma balança comercial favorável? Ora, era importante porque dessa forma o Estado, né, o reino, ele ganhava mais dinheiro vendendo seus produtos, né, e evitava de gastar dinheiro, né, de perder dinheiro comprando produtos, né, de outros países.
Então, dessa forma, né, ele procurava sempre estar ganhando dinheiro, né? É a mesma coisa de uma renda familiar, né? Um pai de família, uma mãe de família, né, que ganha aí um salário X, vamos supor, R$ 1.500, se essa família gasta R$ 2.000, mas ganha 1.500, a sua balança econômica vai estar em déficit, né? Vai estar em dívida, essa família vai estar endividada. Então, se ela ganha 1.500, o máximo, né, que ela deveria, né, tentar articular ali, né, era para gastar até esses 1.500, o máximo, né? Porque senão entraria em dívidas. Então, a mesma coisa dos reinos, tá? Então, os reinos, eles procuravam sempre, né, vender mais os seus produtos, exportar mais, porque dessa forma eles estariam ganhando mais dinheiro, do que importar, né, do que comprar produtos de outros reinos, que dessa forma eles estariam perdendo dinheiro. Tá? Questão número 4. Por que a nobreza e os camponeses passaram a apoiar a centralização de poder nas mãos dos reis? Bom, então a gente viu que a burguesia tinha interesse, né? E a nobreza e os camponeses também passaram a apoiar. Né? A nobreza porque desde a Baixa Idade Média, né, com o renascimento comercial, renascimento urbano ali, ela vinha perdendo, né, privilégios, vinha perdendo ali a sua força. Tá? Então, ela já não tinha tanta força mais para enfrentar o rei, né, que estava ali cada vez mais concentrando os poderes em suas mãos. Então, para, né, não entrar numa disputa com os reis, no qual essa nobreza provavelmente iria perder, né, eles acabaram aceitando essa centralização, né, de poder nas mãos dos reis, em troca de pensões, né, vitalícias, né, por conta ali da sua origem nobre, em troca de alguns cargos oficiais, né, altos postos no exército, altos postos administrativos ali dentro, né, do reino, né, dentro do Estado. Então, por isso que ela passa a apoiar essa centralização do poder nas mãos dos reis, porque ela já estava perdendo esse poder. E os camponeses também passam a apoiar porque eles acreditavam que um rei forte poderia, né, atuar de forma mais justa para acabar ali com as arbitrariedades, né, com as injustiças que eles sofriam nas mãos ali dos senhores feudais, nas mãos das nobrezas, né, de parte aí dos nobres. E questão número 5, o que caracteriza um Estado moderno e qual foi a forma de governo adotada pela maioria dos monarcas da época? Bom, nós temos algumas características, né, básicas aí de um Estado moderno, que é um aumento da burocracia, né, da burocratização, que é a administração, né? Então, tudo dentro do Estado, né, nós vamos ter papéis ali, né, leis, né, documentos, né, processos, procedimentos, tudo, né, de forma assim bem burocrática, né, dentro de um Estado moderno. Não vale mais a palavra, né, tem que ter um documento escrito, né, para dar legitimidade a alguma coisa, a uma propriedade, né, tem que ter tem que ter oficiais, né, selos oficiais ali do Estado para ter um reconhecimento. Tá? Então não vale mais essa questão assim de sangue, né, de palavra, tá? De influência, né? O que vai valer vai ser os documentos do Estado. Então, esse aumento da burocratização, a padronização de uma moeda, então uma moeda que é utilizada em todo o território ali nacional, né, em todo o reino, tá? Em todo o estado, a criação de um exército permanente, tá? Então esse exército ele vai ser um exército nacional, né? Vai estar defendendo ali os interesses daquela nação, né? O chefe desse exército vai ser o rei, é claro, né? Mas ele está ali defendendo os interesses dessa nação. Então diminui a força que os senhores feudais tinham, né? De mobilizar, né, seus próprios exércitos, que muitas vezes era até mais forte do que, né, o exército ali que o rei tinha capacidade de mobilizar. Tá? Então, essa construção de um exército permanente, ela também muito, né, significativa, né, para caracterizar esse Estado, né, moderno.
E, né, nós temos alguns outros, né, detalhes também, como leis mais amplas, né, que vão ser aplicadas aí para uma grande maioria, né, dos habitantes daquele estado ali, né, de forma mais ou menos igualitária. É claro que para a nobreza, né, ainda vai ter vários privilégios, né, mas de uma forma geral, né, eles tentam, esse Estado moderno ele tenta abranger, né, todos ali dentro das suas leis, tá? Leis ali mais igualitárias. E a forma de governo adotada pela maioria dos monarcas, né, dessa época é a forma de governo absolutista, tá? Por isso que esse período aí também é conhecido como período do absolutismo, né, no qual os reis, né, vão controlar poderes absolutos, né, sobre todas as áreas, sobre a área legislativa, né, de criação de leis, sobre a área judiciária, né, sobre o poder judicial, sobre o poder executivo, né, sobre o exército, sobre as práticas econômicas, tá? Então o rei ele controla, né, tudo, ele tem um poder ali absoluto. Em alguns casos, né, até controlar a própria igreja, como a gente viu, né, no caso do Henrique VIII, né, da Inglaterra, tá? Então essas são algumas características. Aqui está o gabarito, né, de uma forma assim, mais simples, mais direta, né, porque nesse vídeo aqui eu vou comentando, vou explicando algumas outras coisas e pode ser que, né, vocês se percam um pouco. Então eu sempre coloco o gabarito escrito para vocês, né, terem aí como um padrão para fazer a conferência, a correção das suas atividades aí, tá? Então desejo vocês aí bons estudos, qualquer dúvida, né, que vocês venham a ter, pode me chamar aí que eu explico para vocês, tá bom? Então, um grande abraço aí e até a próxima aula.